Hoje vamos ver uma profecia feita pelo Senhor Jesus. Essa profecia está relatada no livro de Marcos, no capítulo 9, no verso 1. Era uma profecia para aqueles dias, mas era uma previsão que o Senhor Jesus estava fazendo. Vamos ver. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus estava dizendo que daqueles que estavam com ele, daqueles discípulos, alguns daqueles veriam a chegada do poder do reino de Deus. O que seria isso? Isso aconteceu e está relatado nos versos seguintes. Versos 2 a 7 narra o cumprimento desta profecia. Um cumprimento quase que imediato, após 6 dias. Vamos ler o texto. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte em um alto monte, onde foi transfigurado diante deles. O que é isso? O que é essa transfiguração? Uma nova figura do Senhor Jesus. Vamos lá. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. As roupas do Senhor Jesus resplandeceram. Não eram como aquelas roupas opacas que eles usavam, mas era agora uma roupa que brilhava, limpa, totalmente alva. Ainda mais, o que aconteceu? Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Ora, Pedro, Tiago e João estavam vendo isso. Estavam vendo essa transfiguração, estavam vendo Elias e Moisés agora conversando com o Senhor Jesus. Ele ficou sem saber. Veja, Pedro, que era mais imediato em querer resolver as coisas. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom que estamos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias, porque não sabia o que dizer, porque estavam aterrados. Ficou sem saber o que dizer quando viu a glória do Senhor Jesus, quando viu como estava profetizado: não passarão pela morte até que tenha chegado o poder, tenham visto o poder do reino de Deus. A seguir veio uma voz na nuvem, e essa voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mais uma declaração da divindade, mais uma declaração de Deus o Pai, atestando a divindade do Senhor Jesus. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. Foi um momento, irmãos, quem sabe alguns minutos, mas eles viram, contemplaram o poder da glória de Deus. Um texto da nossa lição diz assim: em Marcos 9:1, Jesus predisse que alguns dos que estavam com ele não passariam pela morte antes de verem a chegada do reino de Deus, com poder. Isso se cumpriu nos dias depois, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João sozinhos a um monte, e lá foi transfigurado diante deles na glória do reino celestial. E esse reino celestial, a glória do reino celestial, tinha Elias, que representava aqueles que foram salvos e que não passaram pela morte, que serão transladados no dia da volta do Senhor Jesus. E Moisés representava os justos mortos, aqueles que também foram salvos, que tinham o nome escrito no livro da vida. E também o Senhor Jesus Cristo. O que estava ali representado, irmãos? Ali estava representado uma miniatura do reino de Deus. O Senhor Jesus e os salvos, aqueles que foram salvos vivos e aqueles que foram salvos após a morte. Era uma prévia do reino de Deus. E Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver essa prévia. Mas o que era então a vinda de Elias? Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eu li o verso 9. Novamente, irmãos, o que Jesus estava falando? Não saiam falando o que vocês viram. Ainda não é o momento. Falem isso somente após a ressurreição. E foi o que Marcos fez, irmãos. Transcreveu esta cena maravilhosa,
após a ressurreição do Senhor Jesus. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Veja, irmãos, os discípulos estavam com Jesus, mas eles não entendiam todas as coisas. O que é esse negócio de ressuscitar dentre os mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Perguntaram, os escribas falavam que antes do Messias viria Elias. Ora, mas Elias já tinha morrido há muito tempo. Não, mas iria novamente. E agora, então, Jesus lhe disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como está escrito no livro, que o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quem era o Elias que o Senhor Jesus estava falando, que já tinha vindo? Era João Batista, irmãos. João Batista representava, agora, nos tempos do Senhor Jesus, o profeta Elias. Veja o texto de Malaquias 4:5, era o texto que os escribas estudavam e falavam: deve vir o Elias primeiro. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. Veja aqui o que a nossa lição fala, irmãos, com relação à condição dos discípulos após verem a transfiguração do Senhor Jesus. Ao descer do monte, na manhã seguinte, os 3 discípulos perguntaram a Jesus sobre a vinda de Elias. É provável que essa ideia tivesse ligado à expectativa de que Elias reapareceria antes do Messias. Jesus respondeu que o Messias já tinha vindo e que João Batista era o Elias da profecia. Mas o capítulo 9, irmãos, que é o que estamos estudando, continua agora descrevendo Jesus curando um jovem possuído por um espírito imundo, que podia ser uma doença mental grave, convulsões, epilepsia, cuja descrição, naquele momento histórico, era de espírito imundo. Quando se aproximaram dos discípulos, estou lendo a partir do verso 14, viram numerosa multidão ao redor dos escribas que discutiam com eles. E logo a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que vocês discutem? O que é que vocês discutem com o povo? E um dentre a multidão respondeu: essa era o problema. Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, arrilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? E ele disse: desde a infância. Desde a infância, irmãos, aquele pai sofria com esta grave doença, com essa possessão demoníaca do seu filho. Um grave problema. E os discípulos não puderam solucionar. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Esse homem levou a Jesus, mas ele diz assim: se o Senhor pode, por favor, cuida de nós, atende a nossa necessidade, tenha compaixão. E Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crer. Jesus estava falando para ele assim: você ainda tem dúvida se eu posso? Está perguntando se eu posso? Tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu tenho muito apreço por esse verso, irmãos. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Porque eu penso que todos nós, invariavelmente, temos uma fé vacilante. Uma fé que, em determinados momentos, é uma fé absoluta, uma fé ativa. Mas, em outros momentos, é uma fé que duvida.
Não é uma fé 100%, nem sei se é uma fé 50%. Mas temos dúvidas, irmãos, somos humanos. Temos dúvidas, às vezes, com relação ao poder de Deus. Não é para ter. Mas esse homem também tinha dúvidas. E o que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus falou, já então que você tem dúvida, não vou fazer mais nada. Qual foi a atitude do Senhor Jesus para esse homem que tinha uma fé vacilante? Jesus percebeu a expressão de dúvida. Ele disse em outras palavras, o que quer dizer se o Senhor pode? De repente, como um relâmpago, o pai viu que não era apenas o filho que tinha um problema. Ele próprio tinha um problema de incredulidade que poderia impedir a cura do filho. O pai, desesperado, se lançou à misericórdia de Jesus com uma frase memorável: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele disse que cria, mas disse que tinha falta de fé. Ele não cria como ele entendia que devia crer. Ele não cria o suficiente para que Jesus o atendesse. Vendo Jesus a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de que muitos dizerem, morreu. Jesus expulsou o demônio. Jesus curou aquele menino. Mas agora aquele menino caiu como morto. Veja, irmãos, o Senhor Jesus não falou para o pai, não, você tem pouca fé, a fé que você tem não é suficiente para eu curar o teu filho. Mas ele curou o menino. E agora o menino caiu como morto. O que fez Jesus? Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que é que não pudemos expulsá-lo? O Senhor Jesus disse assim, estes espíritos não saem senão por meio da oração e do jejum. Veja, irmãos, o Senhor Jesus tomou aquele menino pela mão. O Senhor Jesus toma cada um de nós pela mão, irmãos. Às vezes pode ser que nós estejamos parecendo como morto espiritualmente, mas o Senhor Jesus nos toma pela mão. Como é, irmãos, que nós podemos nos apresentar a Jesus com a nossa fé vacilante? Podemos, irmãos, nos apresentar a Jesus desse jeito. O Senhor Jesus considera a nossa fé. A fé maior ou a fé menor que nós tenhamos, o Senhor Jesus considera e ele opera em favor de cada um de nós. Como é, irmãos, que nós devemos nos comportar, então, diante das lutas, diante das doenças, diante dos problemas, diante dos nossos problemas espirituais, com jejum e com oração, com comunhão com o Senhor Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente possa lembrar desses versos. Que quando a gente tiver com a fé vacilante, a gente possa lembrar, o Senhor Jesus atende, mesmo quem tem fé vacilante. Ainda bem, irmãos, graças a Deus. Graças a Deus que nos atende quando nós temos uma fé vacilante. Mas que nós também, irmãos, aumentemos a nossa fé. Como diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ao ouvirmos a palavra de Deus, ao estudarmos a sua palavra, ao lermos as Escrituras, a nossa fé vai ser aumentada. E que Deus nos abençoe, para que no momento necessário, nós tenhamos a fé necessária, a fé que pode fazer com que o Senhor Jesus atue a nosso respeito, nos livrando do mal e nos dando tranquilidade, nos dando esperança.